que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos? Como que ninguém segura? Olha, primeiro o que o Josias, que você fala que vai, causando raiva, e aí é a ira santa, o que que ele me levou a pensar imediatamente. Ô Josias, lembra da Mata Hari. A Mata Hari, a Verdade. espiã dupla, ela era a maior manipuladora, ela manipulava as pessoas. O Eduardo Bolsonaro é uma Mata-Hari do século XXI. Ele manipula o Trump, ele leva notícias erradas, meia notícias, mas sempre em favor do pai. É uma Mata-Hari. Agora, duas coisas: ele continua sem ser cassado, ele continua sem a prisão cautelar, que é necessária, dado ele pisar aqui no Brasil, e ele também continua a tentar desestabilizar o país, coisa evidentemente de traidor da pátria. Agora, nós, as autoridades brasileiras, precisamos dar uma resposta a esse aspas canalha. Vou repetir, aspas canalha. Precisamos dar a resposta a ele. E resposta legal, evidentemente. A necessidade da prisão, isso se pode representar no inquérito que está em curso, que o pai já tem cautelares, e a necessidade, evidentemente, do Congresso Nacional. Há uma notícia que só a assessoria dele, o gabinete dele, custa R$ 23 mil por mês. Então, a necessidade da resposta, a necessidade, evidentemente, da cassação do mandato, a necessidade ou de verificação se essa licença dele já se expirou, se foi prorrogado ou não, mas se terminar com tudo isso, porque, como eu disse, é uma Mata-Hari, é um manipulador, mas um manipulador contra o Brasil, e um manipulador tendencioso, porque a tendência é atuar em favor do pai. E mente, como o Josias lembrou, ele diz que se esgotou o que? Os instrumentos jurisdicionais do Moraes. Evidentemente que não, ele vai votar. E mais, o Supremo tem orientado, tem uma orientação no sentido daqueles que têm o foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, ou o Supremo entendeu que violações à Constituição são da competência dele. Também o Supremo entende que o relator continua para o processo de execução da pena. Ou seja, os incidentes de execução, progressão, livramento condicional, ou seja, o Bolsonaro não vai se livrar tão cedo do Moraes e nessa manipulação o Eduardo informa erroneamente, mas calculadamente ao Trump, mas sempre em favor do pai e pedindo mais sanções contra o Brasil. É assim Aliás, que eu vejo, Fabiola. o professor Mairovich, queria entender um pouco mais a respeito dessa lei lá nos Estados Unidos que eles estão utilizando e que ele fica recorrendo a ela. E, além disso, essas sanções que eles querem aplicar e que ele quer cobrar do governo americano em relação aos juízes e seus familiares. Em entrevista ao jornal Financial Times, Eduardo Bolsonaro falou na segunda-feira que os Estados Unidos devem impor novas sanções a juízes no Supremo Tribunal Federal. Ele já fez essa afirmação, né? Ele disse que o presidente Donald Trump tem uma série de possibilidades na mesa dele e deve sancionar mais autoridades brasileiras a uma nova onda de retiradas de vistos e questões tarifárias. Disse ele, abre aspas, acredito que pode haver uma forte resposta dos Estados Unidos, talvez sancionando a esposa de Alexandre de Moraes, que é o seu braço financeiro, talvez uma nova onda de revogações de vistos de aliados de Alexandre de Moraes. Ele também afirmou ao jornal britânico que planeja viajar para a Europa em breve para pressionar a União Europeia a também aplicar sanções contra Alexandre de Moraes. E isso eu fico pensando, professor Mairovich, quer dizer, quais são os limites dessas sanções que podem ser aplicadas pelos Estados Unidos? Como é que o senhor analisa essas sanções aplicadas contra juízes e seus familiares aqui no Brasil? Os Estados Unidos podem fazer isso?
Olha, em primeiro lugar, Fabiola, a sua questão fundamental. Eh, Desde 1764, quando começou a renovação e a humanização do direito penal, houve uma conquista humanitária, no sentido de que a pena não passaria da pessoa do infrator. Isso é uma regra universal. Então, como um ignorante, um boçal, um traidor da pátria, um Mata-Hari sem saias, vem com essa história de sugerir, e ele está influenciando, ele é um manipulador, de sugerir que a sanção ultrapasse a pessoa do infrator, de modo a atingir familiares, ele contraria uma conquista universal e mostra o tamanho da sua ignorância e também a sua miopia, a sua cegueira, no sentido de desconsiderar valor humanitário. O segundo ponto, até onde pode ir os Estados Unidos, ou melhor, o governo Trump? Eu volto a um ponto importante. Tudo o que incide em violação, em abuso, em excesso, e todo aquele que se acha violado pode bater à porta da justiça norte-americana. Então, Moraes, no caso, ou qualquer outros ministros, juízes ou futuros que serão atingidos, poderão sim bater à porta da justiça e vão encontrar, não vão precisar de pareceres de juristas brasileiros, vão encontrar em editoriais da imprensa norte-americana conclusões muito claras no sentido de que Trump abusa da sua autoridade, desvirtua essa lei Magnitsky, que foi feita para punir efetivamente terroristas, corruptos, e não há nenhum, atenção, nenhum enquadramento de Moraes nessa espécie. Então, tem aí o que? A porta da justiça norte-americana para se bater.